Eu estava agora há pouco lendo um trechinho de um livro que fala sobre alguns trechos da Bíblia, né? E o nome do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É lindo, né, gente? Jesus realmente é um terapeuta incrível. Ele veio para o mundo e ele nos deixou vários exemplos e ele também nos terapeutizou, né? Então, seguir o modelo de Jesus como terapeuta é tudo, né? Glória a Deus por essa fé, por essa crença e por esse direcionamento que eu tenho através dele, com grande felicidade, com grande alegria e com grande orgulho de dizer que a terapia cristã é algo que toca muito meu coração. Mas enfim, estava falando nesse livro sobre a humildade de Jesus, sobre ele lavar os pés dos discípulos, fazer um movimento que hoje, por exemplo, seria visto de uma maneira grandemente contrária. As pessoas não têm bons olhos para isso, porque se confunde um pouco com algo que muito se fala que é posicionamento. Então, a pessoa humilde, muitas vezes, ela não é vista como uma pessoa de sucesso, por exemplo, porque nós temos a impressão que hoje posicionamento é algo imposto de uma maneira assim meio que agressiva, uma colocação muito forte, muito presente, e aí a humildade acaba não sendo vista como algo positivo. Mas, gente, vamos lá. Jesus tinha algum problema com autoestima? De jeito nenhum, né? Ele sabia muito bem quem ele era, ele não tinha problema nenhum com essa coisa de se sentir, entre aspas, aqui, inferior aos outros. Justamente pela força da identidade, de ser quem ele era. Então, assim, ser humilde. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi sobre submissão, e eu trago aqui para isso, para humildade também. A submissão, por exemplo, essa frase que eu ouvi dizia que é a liberdade de sair da posição de estar sempre certo. E a humildade também é isso, sabe? É a liberdade de ser quem você é, sem ter a necessidade de estar acima de ninguém. É um servir, é uma disposição para o outro, é um ouvir sem a necessidade de ter uma resposta pronta, sem ter a necessidade de dizer que você sabe tudo sobre aquele tema. E trago no conceito terapêutico hoje, eu trago muito para a minha profissão, inclusive. Nos colocar à disposição de ouvir o outro sem a necessidade de dar efetivamente uma resposta para aquilo que a pessoa está vivendo. Por mais que eu consiga ter um direcionamento para ajudá-la, não é levar uma resposta pronta para ela, ter humildade de ouvi-la e de conduzi-la a se ouvir para que ela tenha o entendimento daquilo que ela precisa. Eu não preciso elevar a minha autoestima. Eu preciso fazer com que o outro tenha os olhos e os ouvidos voltados para ele próprio, para que ele aumente a própria estima dele. Que a estima dele se eleve, né? Que ele não tenha uma baixa autoestima. Eu não tenho a necessidade de estar no controle de tudo, é a outra parte terapêutica disso, né? Porque a humildade muitas vezes vai me tirar do controle. E a gente tem tanta necessidade de controle, e isso tem deixado as pessoas tão adoecidas, tem trazido ansiedade, tem trazido autocobrança, tem reflexo em tantos lugares na saúde mental, nos relacionamentos, é aquela eterna briga de um saber mais que o outro, de que quando eu coloco a minha posição, o outro tem que ter uma resposta para isso, porque senão fica por baixo. Jesus se colocou esse por baixo, vamos dizer assim. Ele se colocou, sabe, antes dele ir embora, antes dele ir à mesa para ter comunhão com as outras pessoas, ele foi humilde o suficiente para colocar uma toalha na cintura, se abaixar e lavar os pés, a sujeira do outro. Então, quando você pensar que a humildade significa estar por baixo, ser pisado, precisa de muito autoconhecimento e autoestima para ser humilde. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais a humildade como posicionamento e como um posicionamento positivo. A gente não precisa ser agressivo e autoritário para se posicionar. A humildade é um posicionamento, e é um posicionamento de muito fruto e de muita leveza. Quando a gente consegue se olhar, ter certeza de quem somos, não é um comportamento humilde que vai nos ferir. A Bíblia nos cita da humildade em vários modelos, em vários trechos, em vários versículos, em várias histórias. Quando ela fala para oferecer a outra face, né? Quando falamos sobre esse versículo, sobre essa parte em que Jesus lava os pés dos discípulos, enfim, a humildade é muito bem posicionada na Bíblia. Ela é muito bem vista, porque traz leveza para o ser humano e porque traz empatia
E acima de tudo, a maior ordem, o maior mandamento, que é o que cura tudo, gente, que é amor. A gente só consegue amar com humildade. O orgulho não combina com esse amor puro que Jesus ensina pra gente, através da vida dele enquanto homem, através do que aprendemos na Bíblia. Então não tenha medo ou vergonha de se posicionar em humildade. A humildade nos facilita o servir. A humildade nos traz o centro das coisas, o equilíbrio, e traz leveza. E eu não sei você, mas eu quero viver bem mais leve.